Gente, agora sim. Comunidade que ainda nos prestigia na noite de hoje, não foi citado antes, José, representante da Defimar. Vou falar do nosso giro no final de semana, né, onde tivemos junto com o vereador Baques na festa, inclusive fizemos um ofício na festa em Novo Três Passos, que, Baques, parabéns para a tua comunidade, que é lá onde você nasceu, lá é o teu reduto eleitoral, assustou pelo tamanho. Então, fantástico, mais de 1.200 pessoas, o prato delicioso, né, o ruim de tudo isso é que a gente acaba acumulando energias, que no sábado é num lugar, estava no Primavera, no domingo lá, sábado de meio-dia é o almoço da ovelha, que também é beneficente, enfim, a nossa comunidade é bem agitada e Novo Três Passos está junto e teve a grandeza do distrito de fazer uma bela de uma festa. Então, parabéns, leva meus parabéns, Baques. Sim? Boa noite, senhor presidente Pedro, senhores vereadores, comunidade aqui presente. Só para não perder o foco aí, Adriano, atrapalhar um pouco. Novo Três Passos, então, ficava 2 anos sem festa, né? E com a devida mudança que houve no Rio Grande do Sul, com o falecimento daquele monte de pessoas, né, de jovens, né, entrou-se uma lei rígida dos bombeiros, e aonde que atrapalhou muito, que o Salão de Novo Três Passos, ele tem em torno de 1.800 metros quadrados, né? Então, não teve condições. Se entrou, tem que fazer um hidrante, fazer isso, fazer aquilo, precisaria mais de 100 mil reais. E aí a comunidade tentou fazer uma festa, se frustrou um pouco em 2014, e depois ficou pendendo e acabou 2 anos ficando sem festa. Então, eu quero aqui deixar meu agradecimento ao prefeito Márcio e a todos os envolvidos, que arrumamos documentação, legalizamos novamente para voltar à festa, e também o capitão Sajac, do Corpo do Bombeiro, que deu uma prévia para aquela comunidade para fazer essa grande festa, que deu em torno de 1.400 almoços. Então, obrigado pelo espaço, vereador. Agradeço, Baques, fazer justiça, e as pessoas que têm o bom senso, vamos dizer assim, que o capitão Sajac conduziu diferente a corporação do Corpo de Bombeiros, que sabemos o que passamos com o outro que estava antes, né? Foi um caos o nosso município, as comunidades todas desesperadas, as bandas que tinham, que muitos sobreviviam disso, hoje não sobrevivem mais, já têm outro emprego, porque acabou quase com baile em associação, um monte de coisa, e agora está voltando, né, com toda a dificuldade que as comunidades têm. Então, Novo Três Passos, parabéns. Como eu falei um pouquinho antes, não quero me estender muito na tribuna, aqui todos somos líderes, inclusive quem vem assistir aqui a Câmara, pena que eu aqui agora parou de transmitir. Nós estamos num momento decisivo para o nosso país, domingo é o dia, né? E me deixa triste, como já me pronunciei esses dias, a política do vale tudo. Então nós estamos vendo que o país está se dividindo mais uma vez, né? Agora estão com o movimento do ele não, eu sou Bolsonaro, eu já me declarei que sou Bolsonaro. Talvez não seja o melhor, mas talvez vai ser o cara que vai dar um monte de regra que o nosso povo brasileiro precisa, né? Nada mais triste daquelas pessoas que defendem o ele não, né? Uma mãe, mas pelo que a gente viu na mídia, as bandeiras, né, da LGBT, aquelas bandeiras vermelhas, do PCdoB, enfim, a gente já sabe quem que organizou isso aí. Tentaram envolver o público feminino para denegrir a imagem do Bolsonaro. Tem seu jeito forte de falar, né? Mas tem um pensamento muito correto, que é o que eu falei antes, que é da família. Então, esse é o caminho, esse é o sucesso da nossa sociedade. Nada mais triste que aquelas mães, muitas que estão lá com ele não, no desespero em casa, muitas vezes, do marido, ou do filho, ou da filha não ter um emprego. Nós temos que pensar o Brasil para frente, que o nosso Brasil
com 14 milhões de desempregados, e muitas dessas mães, que algumas exclusivas estavam lá, com o filho em casa desempregado. Nosso país sempre é um país rico e, ao mesmo tempo, é um país pobre em ideologia, onde que me deixa irritado e muitas vezes envergonhado com o que querem implantar nas nossas escolas. Isso eu não aceito. E aqui na nossa Câmara de Vereadores, no Plano Municipal de Educação, na legislatura passada, nós coibimos isso, que nas nossas escolas aqui em Marechal Candorondão, ideologia de gênero, não. Mas me preocupa que a vice do Haddad é daquele grupo. Você quer ser gay, quer ser lésbica, não tem problema. É uma opção da pessoa. Mas não vem querer ensinar nas escolas, não vem querer pedir cota por causa disso. É uma pessoa como nós. É uma opção dela e tem os prós e tem os contras, enfim. Não precisa ter benefícios por causa disso. Foi uma opção da pessoa, né? Mas parece que é uma outra sociedade que quer mais uns benefícios porque optou por ser lésbica ou por ser gay. Então, eu acho que domingo nós temos que pensar bem, né? O rumo para o nosso país, a gente já viu a Frimeza, que declarou. Muitos falam e não sabem o que estão falando. Quem é empresário, quem gera emprego hoje, sabe o que está sofrendo. A carga tributária na folha é alta, a carga tributária dos impostos, então, nem se fala, né? Você se mata trabalhando, em vez de trabalhar 8, 9 horas e ter um bom retorno no final do mês, você tem que esticar a carga horária para pagar os impostos e a folha. Hoje eu tenho 25 funcionários, todos os direitos sabem certinho, né? E os deveres muitas vezes ficam aquém. E aí você tem que, muitas vezes, se expor, e é assim, infelizmente, que o nosso país está indo para um caminho muito difícil. Estava falando dos 14 milhões de desempregados, aí a gente vê as notícias do Brasil importando venezuelano. Gente, pelo amor de Deus, vai ser concorrentes dos nossos que estão desempregados. E daí? E ainda o governo paga para as prefeituras que trouxeram uma quantia aqui no Rio Grande do Sul, acho que veio 100 e poucos, 15 mil reais por mês, durante 6 meses para comprar comida e tal. Não sou contra aquelas pessoas, mas também nós temos que proteger o nosso povo, não o dos outros países. Muitos criticaram o Trump, que ele era louco e não sei o quê. Os americanos estão contentes com ele. Abaixou a carga tributária, está protegendo o seu país, fechou as portas. Primeiro atende bem os seus. É que nem a gente, na família, eu tenho 2 filhos, né? E vou querer agradar mais uma dúzia, 10, 15 pessoas e vou deixar os meus filhos de lado e não dar uma boa condição de vida, uma boa educação. Então eu vejo que nós temos que pensar bem. Sabe que é uma parte? Pode falar. Obrigado pela parte, vereador. Quero cumprimentar o presidente desta casa, nobres colegas, o pessoal que ainda nos honra com suas presenças. Só pegando um gancho no que o Adriano está falando, né? Realmente nós temos a responsabilidade de definir o futuro do nosso país, né? E o primeiro passo é ir votar. Eu acho que todo cidadão bem precisa lá escolher o seu candidato, porque se nós deixarmos os outros escolhermos por nós, não temos o direito de reclamar. O Gerson está aí, muito bem sabe como é difícil ser empreendedor nesse país. Nós temos que valorizar todas as classes. Essa divisão de classes que está havendo aí é nociva para o nosso país. Jogando uma classe contra outra, isso não serve. Nós temos que valorizar o empreendedor. Por quê? Porque se não valorizarmos o empregador, o empreendedor, não temos funcionário, não vai ter emprego. Cada vez diminui mais o número de empregos. Então nós temos que valorizar quem emprega para ele poder valorizar os seus funcionários, né? Então essa é a ideia. E eu já me posicionei, acho que fui um dos primeiros vereadores a me posicionar a favor do Bolsonaro, justamente pelas ideias, né? As ideias são compatíveis daquilo que a gente quer, né? Não é que ele vai ser o cara que vai salvar o país, esperamos que sim, né? Mas hoje eu vejo como a única opção de mudança, né? Então, dito isso, obrigado, vereador, mais uma vez pela parte.
Agradeço a participação. É uma opção minha particular, se fosse seguir as diretrizes, que alguns dias atrás o presidente me criticou, que eu não estou seguindo as diretrizes do partido, que a vice-candidata a presidente da República, a Ana Amélia, é vice do Geraldo Alckmin. Mas é uma posição que eu tenho. O Geraldo até pode ser bem preparado, mas o entorno dele, infelizmente, já mostrou que o que o PSDB fez com o nosso país, junto com o PMDB, com o Temer, né? Podia ter deixado do jeito que estava, que não ia mudar nada. Não ia mudar nada. Entrou lá para fazer alguma coisa e não fez, só aumentou a gasolina, aumentou o gás, enfim, né? Essa é a minha opinião. E na questão local, nós precisamos ter representantes que vão defender a nossa região. Isso é muito importante, o que o Sauer falou. Ir votar, pedir voto para os representantes da nossa região. Aqui nós temos em Marechal Cândido Rondon 2 candidatos a deputado estadual. É o Ademir, é o Hélio. Temos o Natan, que é filho do deputado Esperafico, que é de Toledo, que é aqui da nossa região. Nós temos o Escavinato, que é para federal, que é um cara que transformou Toledo. E nós precisamos ter representantes lá em Brasília e em Curitiba também, que vão defender nossa região. E vou dar um pequeno exemplo. A 163, a Simacar foi, o prefeito foi, os deputados foram, né, a Brasília, mas precisa ter força política, senão não adiantava nós termos ido lá. Tem um exemplo, lá no oeste de Santa Catarina, tem um viaduto na 163, igual a nossa. Está uns 8, 9 anos lá o esqueleto, porque não tem força política. Aqui nós temos força política e precisamos manter essa força política, isso é só um exemplo. Alguém vai estar nas 52 cadeiras do governo do Estado. Tomara que seja de nossa região. Alguém vai estar nos 514, se não me engano, 513. Vou mudar para 14 para tirar o 13. Deputados federais, alguém vai estar lá. E nós precisamos ter representantes da nossa região. Que as coisas vão continuar acontecendo da mesma maneira. Nós indo votar ou não, nós tendo representantes ou não, se nós não tiver, as coisas não vão acontecer na nossa região. Então, sei que tem pouca gente hoje aqui, mas a TV Câmara também passa, tem até uma audiência mais ou menos, para a população refletir. Simacar, a última semana, eu acho que teria que fazer alguma coisa nesse sentido, tem que votar e pensar, eu acho que temos que se posicionar. Não adianta, porque eu sou uma instituição, a cooperativa não queria, agora começou a se movimentar, porque senão a coisa vai ficar feia. Fico triste em falar isso, mas infelizmente é a nossa realidade. Uma pessoa que está dentro da cadeia coordenando uma campanha eleitoral. Gente, por favor. Então, falando isso, agradeço e uma boa semana a todos.